É, hora do Mão A. Depois dele se tornar o imperador pelo bem de sua esposa Rose, ele encontra seu fim no palácio em chamas, incapaz de protegê-la. Mas tendo voltado no tempo, ele está determinado a criar um novo mundo para que não perca sua esposa de novo. No entanto, Rose acha seu marido mudado e desconhecido, quando um dia, ela também é surpreendida por uma memória, que é ao mesmo tempo, estranha e familiar. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Imperatriz das Cinzas, e espero que aproveite. A história começa em uma tarde ensolarada, e nossa protagonista, Rose, segurava uma pilha de roupas enquanto lançava seus olhares para o marido, que lhe chamava para ver algo. Era o berço do bebê, e Rose admira sua beleza, dizendo que ainda demoraria um pouco para a chegada do pequeno. Nesse momento de alegria, ela olhou para a barriga e perguntou ao bebê se estava contente com o novo berço. Brincando, ela respondeu ao marido que o bebê estava mesmo feliz com o berço aconchegante. Enquanto ele a observava, sussurrava palavras de amor, jurando que em breve encontrariam sua felicidade. Um tempo depois, Rose deu à luz, esperançosa pelo futuro feliz deles, quando de repente, as coisas pioraram. No silêncio da noite no Palácio Imperial, Rose, com sua voz trêmula e olhos marejados, declarou seu desejo de partir. Devastado, o marido tentou falar, mas Rose o interrompeu, dizendo que não queria ouvir suas declarações de amor. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela expressou seu nojo por tudo aquilo, com suas palavras ecoando pelo corredor do palácio. Pouco depois, no escritório do marido, ele pensava em como sua esposa pôde dizer aquelas palavras, e ainda pensando nos tempos difíceis que enfrentaram. Justamente quando achou que a tempestade tinha passado, aconteceu um terrível incidente. Um servo do palácio entrou às pressas, anunciando um incêndio, que inicialmente se pensou como sendo sem vítimas, mas logo a terrível verdade surgiu. O primeiro príncipe imperial estava preso nas chamas. O marido de Rose, o imperador, arregalou os olhos em choque. O servo continuou, revelando que ao ouvir as notícias, a primeira imperatriz pulou no fogo em uma tentativa desesperada de encontrar o príncipe. Lágrimas desanimadas brotaram nos olhos do imperador enquanto ele ficava diante do inferno, gritando por Rose. Ele tentou se jogar no fogo, mas os servos o seguraram, o pedindo para não ir. Com fúria nos olhos, ele insistiu que o soltassem. O segundo príncipe imperial lhe garantiu que estavam fazendo o possível para resgatar a primeira imperatriz e o primeiro príncipe, implorando que ele ficasse calmo. A segunda imperatriz, mostrando preocupação enquanto esconde um brilho maligno, enfatizou a urgência da segurança de sua majestade, insinuando a respeito da vaga na coroa imperial. O imperador ficou sem palavras. Mais tarde, o palácio imperial mergulhou no caos orquestrado pelo próprio imperador. Ele entregou uma carta a um servo, instruindo o recrutamento de tantos mercenários quanto possível. Cobertos em segredo, os mercenários se reuniram, prontos para executar as ordens do rei. Essa era sua vingança, a resposta do imperador contra aqueles que causaram o sofrimento da primeira imperatriz antes do incidente acontecer. O imperador também organizou uma reunião de emergência, com a presença dos nobres e de suas famílias, com cada um pensando no significado da reunião. Murmúrios e sussurros circulavam entre os presentes, sugerindo que a reunião pudesse estar conectada ao recente incidente do incêndio. Especulações surgiram sobre as intenções do imperador de executar todos aqueles envolvidos, sob a máxima sentença possível, e descartando o incidente como um mero acidente. De repente, o segundo príncipe imperial apareceu na sala, declarando urgente que todos deveriam fugir, pois homens armados estavam, mas suas palavras foram interrompidas, com uma espada sendo cravada nele, deixando todos perplexos e horrorizados ao perceberem que aqueles homens eram liderados pelo próprio imperador. A segunda imperatriz acolheu seu filho sem vida, com lágrimas brotando em seus olhos e com a voz trêmula, perguntando ao imperador como ele pôde fazer isso. O imperador, com raiva em sua voz, se aproximou dela perguntando se ela achava que ele não notaria quem realmente estava por trás do incêndio. Enquanto a imperatriz recuava horrorizada, o imperador afirmou que já que ela matou Rose, ele matou o filho dela por vingança, mas lamentando não ter eliminado todos antes. Ele cravou a espada nela, desanimado, pensando que se ao menos tivesse percebido antes, não teria perdido Rose. Com isso, ele caminhou em direção às chamas, murmurando que agora estava finalmente indo ao encontro dela. Mas era tudo um sonho. Rose acorda seu marido de um sono profundo, e à medida que seus olhos se abriram, ela perguntou sobre o que ele tinha sonhado. O marido, com os olhos arregalados e confuso, murmurou o nome de sua esposa, se perguntando o que tinha acontecido. Rose olhou para ele surpresa, e ele gentilmente passou a mão em sua bochecha, olhando nos olhos dela, ainda confuso. Rose perguntou o que poderia estar errado com ele. Seu marido perguntou se eles ainda estavam vivos, e perguntou a Rose se aquela era realmente ela. Com alegria, Rose confirmou que era mesmo ela. Por conta da emoção, ele a puxou para um abraço apertado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e pensando se isso poderia realmente estar acontecendo.
Assim que Rose se afastou e perguntou o que estava acontecendo, seu marido lhe beijou intensamente, confessando o quanto sentia falta dela e a falando para confessar seu amor. Ainda perplexa, Rose declarou seu amor por ele. Mas ele a encarava com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo a dizer aquilo de novo, o que ela fez. Ele então pegou os pés dela e começou a beijá-los, deixando Rose surpresa, e chamando seu nome, Alec, disse que definitivamente tinha algo errado com ele. Momentos depois, do lado de fora da estalagem, Rose pedia a Alec para se apressar enquanto caminhavam, e ele assegurava de que estava bem, e que nada estava errado. Rose olhou para ele, explicando que eles não iam ver o médico, mas insistia que visitassem o pai dela já que ele estava agindo estranho. Olhando para ela, Alec respondeu que entendia e segurou firme a mão dela, enquanto ainda tentava explicar o que tinha acontecido. Ele pensou em como Deus lhes tinha dado uma segunda chance. De repente, ele pediu a Rose para esperar e ela perguntou o que estava errado. Olhando para ela, Alec elogiou sua beleza e jurou não desperdiçar sua chance dessa vez, prometendo proteger tudo, e expressando admiração por sua esposa. Mas Rose apenas ficou ali, perplexa. Ao chegar na casa do pai dela, ela chamou seu pai, que percebeu que era sua filha. Rose insistia que algo estava errado com Alec. Mas rindo, ele explicou tudo o que aconteceu, desde os sonhos até seu comportamento incomum. No entanto, o pai de Rose expulsou ela de casa, deixando apenas ele e Alec. Rose ficou parada lá, confuso. Na sala, sentindo algo mais profundo, o pai de Rose pergunta a Alec o que estava errado. Hesitando, Alec confessou que não era nada demais, apenas um sonho ruim muito longo e desagradável. Ele explica que no sonho ele tinha outras esposas além de Rose, e vários filhos dessas uniões para continuar como imperador. Ele tinha feito algo terrível, e chorando, Alec revelou que ser imperador não garantiu que ele pudesse proteger Rose. Ele explicou ainda a perda de seu primeiro filho e a trágica morte de seu segundo filho em um incêndio. Alec tinha escolhido aquele caminho querendo proteger Rose, mas isso acabou custando a vida dela. Triste, o pai de Rose perguntou se Alec ainda era assombrado pelo sonho. Alec admitiu que sim, e o pai de Rose reconheceu a probabilidade de o sonho se tornar realidade. Alec, perplexo, ouviu enquanto o pai de Rose discutia seus diferentes status e insinuava a natureza imprevisível de suas circunstâncias. Inquisitivo, Alec perguntou o que o pai de Rose desejava dizer, afirmando que Alec precisava se separar de Rose antes que tal evento ocorresse. O pai de Rose deixou Alec horrorizado em seus pensamentos. Alec declarou que não poderia fazer isso, recusando-se mesmo se fosse a vontade de Deus para ele seguir esse caminho, especialmente se significasse perder Rose. Mais tarde naquele dia, Alec pensou sobre as palavras do pai de Rose. Em seus pensamentos, ele afirmou que as coisas seriam diferentes desta vez, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele instou a si mesmo a não tolerar nada, nem mesmo os menores erros. Justamente então, Rose o percebeu e se aproximou dele, perguntando se ele tinha falado com seu pai. Ela observou sua expressão e perguntou se seu pai tinha dito algo ruim. Surpreso, Alec riu e garantiu que seu pai não tinha dito nada, mencionando o pesadelo no qual ele estava pensando. Rose ficou confusa, e se perguntou sobre o sonho que o deixou se sentindo assim, lhe pedindo para esquecer isso. Enquanto passeavam pelo mercado, Rose achava que era a cama onde dormiam que era desconfortável. Então, algumas flores chamaram sua atenção, e ela pediu a Alec que parassem na loja de Zena para pegar algumas flores de papel, mencionando que o aniversário do imperador estava se aproximando. Alec murmurou ao ouvir isso, pensando sobre a agitação que acontecia nessa época. Momentos depois, Rose e Alec chegaram à loja de Zena, surpreendendo a garota, que estava ocupada com algumas tarefas. Entrando, Rose perguntou a Zena como ela estava, já que não se viam tinha algum tempo. Zena respondeu que realmente fazia tempo, e também cumprimentou Alec. Alec anotou, mas desviou o olhar, pensando em seu status como filha do ancião da vila. Ele lembra como seu pai tinha avisado ela a respeito dele, o considerando um bom homem que não sabia escolher uma esposa. O pai de Zena costumava insinuar que sua filha era melhor que a filha daquele padre, dizendo que Zena seria uma esposa melhor para Alec. Ele pensa em como Zena não foi um alvo na sua vida passada, mas dessa vez, ele não iria mais tolerar aquele tipo de comportamento. Agora, ele nota uma cabeça de veado pendurada na parede e pergunta a Rose por que ela tinha pendurado lá. Confusa, Rose perguntou por Alec, enquanto ele caminhava em direção ao objeto falando de quando tinha ido caçar, e depois fazendo aquilo como um presente de noivado para seu sogro. Rose ficou ali parada, confusa. Então Zena interveio, afirmando que seu pai disse a ela que o conseguiu com o padre, o pai de Rose. Rose ficou surpresa, enquanto Alec insistiu, perguntando se seu sogro tinha vendido o presente de noivado ao ancião da vila. Mas Zena explicou que não tinha sido vendido, e com isso, Alec rapidamente agarrou a cabeça do veado e a destruiu com seu canivete, deixando Rose e Zena perplexas.
Zena, horrorizada, lhe pediu que parasse, mas Alec continuou, dizendo que se seu sogro não vendeu, então não pertencia a Zena ou a seu pai. Então, ele retrucou, perguntando a Zena se por acaso seu pai seria seu sogro para ficar com um presente de noivado. Zena gaguejou e ficou sem palavras, enquanto Rose murmura o nome de Alec, questionando suas ações recentes. Ele sempre foi alguém muito sensível, mas agora ele estava piorando, achando que ele estava claramente escondendo algo dela. Em seus pensamentos, ela murmurou que falaria com ele durante a noite na estalagem. Enquanto o casal desfrutava de sua refeição juntos, Rose afirmou que tinha algo a dizer a Alec. Curioso, Alec perguntou sobre isso, e Rose mencionou o incidente na mercearia, mencionando o presente de noivado e perguntando por que seu pai daria o presente ao pai de Zena. Mas Alec explicou que o padre já tinha lhe contado. Rose ficou perplexa, perguntando o que ele sabia sobre isso e como aconteceu. Alec explicou que o padre tinha atrasado o pagamento para operar na vila por meses, e o ancião da vila disse que ele pagaria as dívidas com a cabeça do veado. Alec explicou também que já tinha pago a dívida mais cedo, e claro, a condição era recuperar o presente de noivado, mas o pai de Zena disse que não o devolveria, pois não tinha nenhuma intenção de fazer isso. A expressão de Rose se entristeceu, enquanto ela dizia que não fazia ideia. Então, Rose afirmou que pagaria Alec de volta, já que ele acabou pagando de novo algo como aquilo. Mas Alec contestou, afirmando que não tinha necessidade disso, lembrando que eles eram um casal, e que o padre também era sua família. Rose concordou, mas de repente mencionou a própria família de Alec. Alec ficou surpreso, mas Rose pressionou, afirmando que ele mesmo disse que eles eram casados, mas sabe que ele ainda esconde muita coisa dela. Rose o pediu para falar, afirmando que queria saber mais sobre ele. Alec ficou perplexo, não esperando que Rose lhe perguntasse aquilo, mas achando que ainda era cedo demais para contar a ela a respeito da família imperial. Então, Alec falou que sua família estava em Travis, deixando Rose surpresa, já que Travis era a capital e ficava muito longe. Alec continuou, dizendo que eles estavam lá para manter o negócio da família, que era passado de geração em geração. Rose perguntou sobre o negócio da família dele, e ele explicou que envolvia a construção e manutenção da capital, como conserto de muros e supervisão de lavouras. Alec disse que seu falecido pai costumava estar encarregado disso, mas agora seu irmão que tinha assumido. Na verdade, na época foi Alec que iria ficar para assumir o negócio em vez de seu irmão, mas muitas pessoas não gostaram disso. Ele então se lembra como sua mãe tinha virado a esposa principal, e diz a Rose que seu irmão também não tinha gostado da decisão dele assumir tudo. Seu velho pai se casou com uma mulher jovem e a fez sua esposa, deixando seus negócios para o filho que ela teve. Mas o primeiro filho dele não gostava de Alec, chegando a lhe odiar muito. No fim, o irmão dele reuniu pessoas que o apoiavam, o que criou uma situação benéfica para ele, conseguindo se tornar o herdeiro. Alec ainda era um espinho nos olhos de seu irmão, então ele foi mandado embora. Rose ficou surpresa, lembrando da primeira vez que viu Alec, quando eram pequenos. Ainda confusa, ela perguntou se ele foi mandado embora de Travis, sua própria cidade, sem ninguém para cuidar dele. Mas Alec continuou a explicar, dizendo que alguns servos foram enviados, mas fugiram, já que ninguém queria cuidar de uma criança abandonada sem poder, enquanto todos os seus outros irmãos também o odiavam, não apenas o mais velho. O coração de Rose se partiu e ela se desculpou, explicando que realmente tinha perguntado demais. Ela esclareceu que não pretendia trazer aquela dor de novo a ele, apenas queria conhecer seu marido. Então Alec passou a mão em sua bochecha, olhando em seus olhos e dizendo que estava tudo bem. Ele afirmou que ela estava certa em fazer perguntas, afinal eram um casal, e deveriam se entender. Ele garantiu que não podem ficar separados, nem mesmo um passo, já que ela é sua esposa e ele é seu marido. Naquele momento, ele pediu a ela para lhe prometer que não o deixaria. Com isso Rose o puxou para um abraço, afirmando que não o deixaria, e depois disso, eles passaram um bom momento na cama. Enquanto Rose dormia, Alec lançava olhares para ela, pensando na celebração de aniversário do imperador, e lembrando o que aconteceu em seu sonho, o imperador enviou um assassino para matá-lo, e como resultado, o padre da vila, seu sogro, foi morto, junto com seu tio Orzin. Lembrando disso, Alec olhou para Rose e falou para si mesmo manter o controle e não cometer erros, garantindo que deve proteger ela a qualquer custo, sabendo que não pode perder mais ninguém. À medida que as horas da noite caíam, a lua iluminava o céu negro da noite. Um homem, com sua identidade oculta sob um capuz, caminhava por um caminho, até ser confrontado por Alec. Alec mencionou seu nome, Orzin, afirmando que já fazia tempo que não se viam. Orzin, completamente perplexo, fez uma reverência, o chamando de Sua Alteza, e também notando o quanto ele tinha crescido. Alec o encarou e disse que fazia tempo desde que ele tinha deixado o palácio, perguntando se algo aconteceu em seu caminho. Orzin ficou surpreso, e disse que não tinha nada. Alec informou a Orzin que o imperador enviaria um assassino em alguns dias, o mandando ter cuidado.
Orsin continuou confuso, perguntando a Alec como ele sabia disso. Alec sorriu, dizendo que mesmo preso em uma vila remota, se tem maneiras de descobrir as coisas, e mencionando que tinha muitas coisas para discutir com ele na manhã seguinte. Quando Rose acordou, notou Alec entrando e perguntou aonde ele tinha ido. Alec explicou que tinha dado um passeio nas proximidades. Rose ficou surpresa, e ele disse que era porque ele não conseguia dormir, e perguntando a Rose por que ela estava acordada tão cedo. Rose explicou que queria fazer disso um novo hábito. Então Alec se aproximou ainda mais dela, e passou a mão em sua bochecha, perguntando se ela estava bem. Quando Rose disse que estava bem, ela vomitou de repente, surpreendendo Alec. Rose ficou surpresa com aquilo, e se desculpou com seu marido. Ele perguntou se ela estava se sentindo diferente ou mais cansada que o normal. Rose confirmou que estava se sentindo assim, e Alec sorriu, dizendo achar que ela estava grávida. Rose ficou surpresa, confusa, mas Alec apenas olhou para ela com um sorriso. Mais cedo, durante o encontro de Alec com Orsin, Orsin ficou surpreso, sem conseguir entender completamente o que seu sobrinho estava dizendo. Ele perguntou sobre as intenções dele, e Alec continuou, afirmando que ouviu que o primeiro-ministro foi preso, e sugeriu que apesar das coisas terem acontecido dessa forma, elas poderiam mudar. Alec pediu a Orsin para investigar os esquemas e planos do primeiro-ministro, revelando seu plano de trazer o ministro para o seu lado. Orsin concordou, afirmando que o poder político de Lê poderia ser uma vantagem sobre o atual imperador. Alec mencionou Marquês Eslo e Marquês Opreze como aliados potenciais. Orsin explicou que também seria vantajoso se Alec se casasse com uma das filhas do Marquês Opreze. Mas Alec recusou, afirmando que não se casaria com ninguém e que tinha uma esposa. Orsin ficou surpreso, perguntando quando, o que Alec afirmou que tinha sido há 3 anos. Mas Orsin insistiu, afirmando que membros da família imperial podem se casar com outras esposas. Mas Alec retrucou, afirmando que só teria uma esposa. Orsin ficou surpreso, afirmando que ela deve ser ótima para ele pensar assim. De volta a casa, Rose toca sua barriga, pensando no que faria. Alec ficou surpreso, questionando seu comentário e perguntando se ela não estava feliz. Rose, com um sorriso nervoso, respondeu que estava, afinal eles já estavam esperando esse filho há algum tempo. Mas Rose disse que ainda não conseguia acreditar que estava se tornando mãe. Alec sorriu para ela, e disse que eles viriam um médico em breve, também lhe pedindo a falar se precisasse de algo. Rose sorriu e lhe agradeceu, e Alec a incentivou a ir na frente. Enquanto ele ficava, percebeu que algo estava um pouco estranho com Rose, já que ela não reagiu como ele esperava. Lembrando de seu sonho, Alec se sentiu perplexo, pois Rose não reagiu da maneira que ela tinha reagido antes. Em seu quarto, com as mãos na barriga, Rose pensava na nova mudança em sua vida. De repente, uma memória inundou sua mente. Em um flashback, Alec e Rose sentavam juntos do lado de fora. Rose, com a mente cheia de preocupações, diz Alec que tinha algo que ela gostaria que ele soubesse. Rose revelou que há muito tempo, quando ainda era criança, ela era uma escrava. Agora lágrimas brotavam de seus olhos enquanto ela pensava por que se sentia assim. Alec, do lado de fora, não conseguia entender completamente o que tinha mudado de repente, pois tudo aconteceu exatamente como ele lembrava. Pensando por que a reação de Rose era diferente, Alec questionou se os sentimentos estavam diferentes agora. Alec, perdido em seus pensamentos, ignorou Orsin, que caminhava com ele, o chamando e perguntando se ele estava lhe ouvindo. Orsin insistiu, explicando como era importante escolher um clã forte, considerando que a única esposa de Alec era uma plebeia. Mas Alec contestou, afirmando que sua esposa era uma escrava, não uma plebeia. Orsin ficou chocado, perguntando se ela tinha um passado de escrava. Mas Alec respondeu que não, pois ela ainda era uma escrava. Completamente horrorizado, Orsin insistiu, perguntando se ela era escrava fugitiva, afirmando que ela é louca por fugir. Mas Alec prontamente o repreendeu com um tapa, afirmando que ele nunca deveria insultar sua esposa, ou ele cortaria sua cabeça antes mesmo que o imperador. Nesse momento, Rose avista Alec e chama seu nome. Alec fica surpreso ao ver Rose. E Rose, surpresa com a situação, pergunta a ele quem era Orsin. Algumas horas depois, todos se sentaram juntos em uma mesa de jantar, e Orsin pediu desculpas por interferir de repente no jantar romântico deles. Mas Rose respondeu dizendo que amanhã é um período de festival, então seria difícil encontrar um lugar para dormir. Ela mencionou que não sabia que teria um convidado, então avisou que eles não tinham muita comida, mas Orsin agradeceu, dizendo que isso já era mais que suficiente. Rose respondeu que estava tudo bem, mas o olhar do homem para ela fez com que Rose desviasse o rosto, o que Alec notou. Ele repreendeu Orsin, perguntando o quão bonita devia ser sua esposa para ele se perder a encarando. Orsin pediu desculpas, afirmando que estava sendo rude, mas Rose fala que estava tudo bem. Alguns momentos depois, eles terminam sua refeição,
e Rose fala que mostraria a Orzin seu quarto, o levando a um pequeno quarto e explicando que era um quarto para crianças. Orzin perguntou a Rose se ela tinha filhos. Rose ficou surpresa com a pergunta, e disse que ainda não tem filhos. Nesse momento, Orzin pediu desculpas, e disse que tinha feito perguntas demais. Em seu quarto, Alec estava preocupado, pois não esperava que Rose levasse Orzin para casa, já que ele não tinha intenção de deixar os dois se encontrar. Nesse momento, Rose entrou, pedindo Alec a levar um cobertor para Orzin, o que Alec disse que faria. De repente, Rose perguntou por que ele mentiu para ela quando disse que encontrou Orzin por acaso, e perguntou sobre o relacionamento dele com o homem. Alec ficou surpreso, e então pensou como Rose logo descobriria que ele era o príncipe de qualquer maneira, e que quanto mais ele esconde coisas dela, menos ela confiará nele. Naquele momento, a expressão de Alec se entristeceu, e ele pediu a Rose que prometesse que ela sempre estará ao seu lado, e dizer como o amará sempre. Rose se aproximou dele e lhe prometeu isso. Alec, ainda perplexo, murmura como que pelo menos dessa vez, espera que as coisas fossem diferentes, enquanto as memórias do que aconteceu no sonho ainda passavam por sua mente. Alec voltou sua atenção para Rose e disse que ele é o príncipe, e seu pai é Leodadas VII, e sua mãe a segunda esposa, Duke Lancaster, sendo ele o único filho dos dois. Rose ficou surpresa ao notar que ele é o príncipe do reino. Ela perguntou se Orzin era seu irmão, mas Alec negou, dizendo que Orzin é seu tio. Rose ficou surpresa ao perceber que Orzin é um nobre, e se perguntou o que fazer, já que o colocou em um quarto pequeno. Alec, ainda surpreso, perguntou se ela não tinha algo a dizer ou perguntar. Rose se afastou, perguntando como seria daqui para frente, já que ele é o príncipe, enquanto ela, mas suas palavras se perderam com Alec correndo até ela para um abraço apertado, declarando que ela prometeu que eles ficarão juntos para sempre, e que ele e ela já estão juntos há um tempo, e são felizes. Alec afirmou que o status deles não importa, já que estão esperando um filho, e a pediu para não esquecer que eles são uma família, e Rose concordou com isso. Mais tarde naquela noite, enquanto Rose estava na janela, ela se lembra de quando ela era pequena e uma escrava, e de como a filha de um nobre a maltratava ao ponto de até usá-la como um capacho para chegar à sua carruagem, mesmo com a chuva forte. Enquanto Rose estava ao lado da janela, ela contemplava as palavras de Alec e seu status como príncipe, com lágrimas brotando em seus olhos, murmurando consigo mesma e se perguntando se poderia manter sua promessa. No dia seguinte, o pai de Rose, o padre, visitou a estalagem. Rose estava extasiada ao vê-lo, e naquele momento, o pai de Rose notou Orzin, dizendo que era a primeira vez que o via. Rose explicou, dizendo que Orzin estava procurando seus parentes, mas não tinha o contato deles. Orzin rapidamente fala que Rose e Alec eram muito gentis por deixá-lo ficar ali. Um momento depois, todos se sentaram à mesa para comer. O pai de Rose perguntou a Orzin sobre sua origem, já que muitos viajantes estavam indo para o aniversário do imperador. Orzin explicou que ele era de Treves, e o padre notou que já que Treves é a capital, seria uma viagem difícil para chegar aqui, que é Roland. Enquanto a conversa entre o pai de Rose e Orzin continuava, Alec sussurrou para Rose, a pedindo para contar ao pai dela sobre a gravidez deles. Mas Rose hesitou enquanto ouvia a conversa de seu pai com Orzin. No entanto, Alec ainda esperava que Rose revelasse a gravidez para seu pai, mas Rose, perdida em pensamentos, pensava na discussão de seu pai com Orzin, se perguntando se seu pai sabia sobre Alec ser o príncipe imperial. Nesse momento, Rose estremeceu, o que seu pai notou, perguntando se ela estava bem. Naquele momento, Alec se levantou de repente e declarou que Rose estava um pouco sensível, afirmando que era o início de sua gravidez, e que eles estavam esperando um filho. Rose olhou para Alec, notando quão animado ele estava, enquanto Orzin, o tio de Alec, ficou ainda mais surpreso. O pai de Rose se aproximou dela, entusiasmado com a notícia, e lhe parabeniza dizendo que era maravilhoso. Orzin também parabenizou Rose, mas ele tinha uma expressão ameaçadora escondida. Ele esperava que Rose não estivesse pensando em usar a criança como pretexto para agir como esposa, a chamando de plebeia sem valor. Rose notou seu olhar terrível sobre ela e estremeceu. Naquele momento, Orzin afirmou que Rose deveria descansar, e Alec a levou para o quarto dela. Ainda pensando, Orzin nota que não importa o quanto ele assuste Rose, e a chamando de plebeia sem valor de novo, pois sabe que isso não fará diferença enquanto Sua Alteza Alec estiver ao lado dela. Mais tarde naquele dia, Orzin estava à procura do assassino que Alec tinha mencionado antes e voltou com o corpo amarrado, explicando a Alec que havia apenas um assassino, que estava escondido exatamente onde ele disse que estaria. Alec olhou para o assassino capturado, e declarou que agora que estava claro que o imperador está mirando sua espada nele, seus dias de viver tranquilamente e se esconder acabaram. Então, assim que o sol nascer, ele e sua esposa partirão para o domínio do Marquês Eslo, e através dele, ele se encontrará com outras famílias que possam estar dispostas a se rebelar contra o atual imperador. Nesse momento, Orzin ofereceu sua opinião, declarando que se Alec deseja reivindicar o trono imperial,
então ele precisa estar ao lado de famílias nobres poderosas, como a família Opreze. Ele disse que uma escrava como sua única princesa era incompreensível, mesmo que ela esteja carregando seu filho. Nesse momento Alec voltou sua atenção para Orzin perguntando se ele está contestando suas escolhas. Alec o encarou, afirmando que já deixou claro que não tem intenção de se juntar às forças de Opreze, questionando Orzin se ele está prestando atenção no que ele diz. Com isso Orzin se desculpou, afirmando que não voltaria a falar isso no futuro. Depois disso, Alec disse a Orzin que quando ele terminasse, deveria partir. Enquanto Orzin montava em seu cavalo, pensativo, ele murmura que o plano de Alec não era bom, e implora que ele reveja o que diz. Mas como o príncipe parecia determinado, ele poderia encontrar sua própria cabeça rolando no chão. Com isso, ele partiu. Vemos então Rose, que caminhando pelo salão de baile, viu Alec e o chamou. Alec se virou para ela, animado e com os braços abertos. Ele se aproxima dela, afirmando quão bela ela era, e lhe chamando de sua escrava mais querida. Rose ficou ali, horrorizada, podendo ouvir os rumores das pessoas a chamando de escrava e de mulher tola, por pensar que poderia se tornar nobre. Naquele momento, lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto ela acorda. Rose estremeceu quando Alec a chamou, perguntando se ela estava bem, ao notar que ela estava encharcada de suor. Mas Rose disse que estava bem, perguntando sobre seu pai e Orzin. Alec explicou que seu pai tinha ido para a cama, enquanto Orzin tinha partido. A expressão de Rose ficou triste ao perceber que ela não se despediu de Orzin. Mas Alec a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, e então disse que tinha algo para contá-la. Rose perguntou o que era, e Alec revelou que eles precisavam deixar a vila. Rose ficou chocada e surpresa, mas Alec insistiu, afirmando que também não queria partir. Ele explicou que a situação tinha ficado pior, dizendo que agora é a hora dele reunir influência, e disse que eles deveriam ir para Dramberg juntos. Rose ficou surpresa, dizendo que lá é muito longe, e que ela nunca imaginou deixar Lauron, lhe perguntando se as coisas estavam realmente tão ruins. Alec disse a ela que não era tão sério, mas falou que tem alguém lá que pode ajudá-lo. Ele explicou que a vida na cidade pode parecer um pouco estranha no início, mas não seria tão ruim, e acrescentou que já tinha preparado uma casa decente para eles, e ela também poderia deixar os trabalhos domésticos para os servos. Naquele momento, o olhar terrível de Orzin passou pela mente de Rose, então, ela disse a Alec que seria melhor ele ir sozinho. Alec ficou chocado com aquilo, mas Rose insistiu, afirmando que ela não sabia de nada, e que estaria segurando ele para trás. Naquele momento, Alec a abraçou, dizendo que quer levá-la para lá porque ela estará mais segura lá, e lhe perguntou qual seria o sentido dele ir sozinho, a fazendo lembrar de suas promessas de ficarem juntos. Rose respondeu que também não quer ficar separada, já que eles têm seu precioso filho, mas acrescentou que está preocupada se eles realmente ficarão bem quando tantas coisas estão mudando ao redor deles. Alec lhe tranquilizou, garantindo que eles ficarão, prometendo que fará tudo o que puder para isso. Naquele momento, Alec implorou para ela se animar um pouco e acreditar nele. Alec, olhando para Rose, afirma que não tem nada mais importante para ele que ela, e declarou que fará tudo o que puder pela felicidade deles, não importa o quanto custe. Enquanto Alec se aproximava ainda mais, ele diz que não importa como sua vida se desenrole, ele sempre a escolherá, e garantiu que até desistiria de sua vida se ela confiasse em seu amor por ela. Rose riu e sorriu, o pedindo para não falar assim, quando então disse que eles deveriam ir para Dramberg juntos. Na manhã seguinte, o casal arrumou suas coisas enquanto se preparavam para partir. Momentos depois, Rose vestiu um belo vestido, pensando se realmente deveria se vestir assim agora que estavam indo para a cidade, notando que parecia estranho para ela. Mas então ela avistou Alec do lado de fora e ficou cativada, notando como ele parecia bonito, já que ela nunca o tinha visto vestido assim. Ela se pergunta por que estava se sentindo tão mal, e enquanto o observa pensativa, a mulher murmura que ele finalmente estava vestindo algo que lhe cai muito bem, percebendo que ele realmente é um aristocrata, mas se perguntando se está tudo bem para ela estar ao lado dele. Um pouco depois, enquanto Rose caminhava para a carruagem, seu pai lhe chamou, perguntando se ela estava partindo agora. Ao olhar para ele, Rose ficou surpresa ao vê-lo, pois já estava preocupada em não ter a chance de se despedir antes de partir, já que a decisão de ir foi tão repentina. Suas expressões se entristeceram ao afirmar que parecia tão surreal, pois ela nunca imaginou que deixaria o lugar dessa forma, enquanto tudo parecia tão desconhecido. O pai de Rose notou sua preocupação e lhe encorajou, dizendo que ela se adaptaria rápido desde que acreditasse em si mesma, já que ela é uma criança corajosa e inteligente. Seu pai lhe assegurava que sempre a levaria a Deus em suas orações. Rose agradeceu a ele, e seu pai a tranquilizou para não se preocupar, pois ele tinha certeza de que Alec faria o melhor para protegê-la. Naquele momento, Rose abraçou seu pai apertado. Poucos momentos depois, tanto Rose quanto Alec estavam sentados na carruagem, que começou a se mover. Naquele momento,
Rose olhou para seu pai pela janela e acenou para ele, se despedindo, ainda incerta com essa mudança. Então, Alec interveio, dizendo a Rose que ela o veria em breve e que tudo daria certo, assim como seu pai disse. Rose concordou, pensando consigo mesma que não queria ser separada de Alec. Rose perguntou a Alec se eles estavam indo diretamente para Dramber, e Alec explicou que não era diretamente. Rose ficou surpresa, e Alec esclareceu que era muito longe para ir de uma só vez, então eles estavam indo para Panoa primeiro, para descansar no hotel antes de continuar. Rose ficou surpresa, enquanto se pergunta o que era um hotel. Um pouco mais tarde, eles chegaram a um hotel deslumbrante, o que fez queixo de Rose cair ao ver quão bonito era o edifício. Alec perguntou se ela gostava do lugar, e ela respondeu que gostava, dizendo quão elegante era, e perguntando se tinha mais lugares como esse na cidade. Mas Alec apenas olha para ela com um sorriso, dizendo que estava feliz que ela gostou. De repente, alguém se dirigiu a Alec como Sua Alteza, pegando Rose desprevenida. Alec notou que era Marcus Eslo. Marcus afirmou que fazia muito tempo desde a última vez que viu ele, expressando sua surpresa que o príncipe viajasse tão longe para procurá-lo nesses tempos sombrios. Alec agradeceu a ele por arranjar tempo para encontrá-lo, e Marcus retrucou, dizendo que não tinha necessidade de agradecê-lo, também se referindo a Rose com um tratamento honorífico. Rose ficou surpresa, e Marcus perguntou quem era Rose, o que Alec afirmou que ela era sua esposa, Rose. Marcus riu, afirmando que tinha ouvido falar muito dela nas mensagens de Alec. Marcus estendeu a mão para Rose para cumprimentá-la, mas Alec interveio, a pedindo para parar e franzindo o rosto para Marcus, perguntando se ele estava cumprimentando sua esposa com um aperto de mão. Ele então o pediu para se comportar com a etiqueta adequada em relação a Rose. Marcus se desculpou, afirmando que fazia muito tempo que ele não cumprimentava uma dama, e em seguida pegou as mãos de Rose, pedindo que ela fosse generosa o suficiente para ignorar sua falta de cortesia. Rose ficou surpresa, quando de repente ele lhe chama de Sua Alteza Imperial, Princesa Rose. Rose riu e disse que estava bem, dizendo que não se importava com isso. Depois, Marcus agradeceu a Rose enquanto os conduzia para dentro, explicando que o restaurante ficava mais à frente, e ele tinha certeza que Sua Alteza estava faminta. Rose ficou ansiosa ao entrar, pensando que nunca tinha estado em um lugar como aquele, e que também não estava familiarizada com os modos à mesa. Ela se virou para Alec, perguntando se seria impróprio se ela não comesse com ele, pois ainda não estava com fome e agora só queria descansar. Alec respondeu, afirmando que ela poderia fazer como quisesse, mencionando que pediria alguém para acompanhá-la ao quarto deles. Mas Rose retrucou, afirmando que queria ficar sozinha, e queria tomar um pouco de ar fresco já que tinha ficado na carruagem por muito tempo, e agora estava com dor de cabeça. Ela pediu a Alec para aproveitar seu jantar, e enquanto ele a observava sair, murmura o nome dela. Rose, com passos apressados, passou por um grupo de homens que falaram sobre seu vestido e sua pressa. Rose ouviu isso e ficou perplexa, pensando em como deveria se comportar. Ela pensou sobre seu vestido, questionando se ele parecia engraçado. Ainda pensando, ela se perguntou como uma nobre deveria se comportar, então, ela apertou seu vestido dizendo que não tinha ideia alguma. Ela se lembrou das palavras de Orzen, pensando que ele poderia estar certo sobre seu status, considerando uma piada que ela estava com Alec. Rose parou de repente, murmurando que era absurdo pensar que ela seria a princesa imperial. Em algum lugar do restaurante, tanto Alec quanto Marcus desfrutavam de pratos saborosos que foram servidos em sua mesa. Marcus perguntou de Rose, e Alec explicou que Rose estava em seu quarto, e que ela parecia exausta no momento. Marcus respondeu que a situação o preocupava um pouco, explicando que haverá uma série de banquetes assim que Sua Alteza chegar em Dramber, e não apenas Rose terá que comparecer, mas também terá que ser a anfitriã. Marcus se perguntou se Rose seria capaz, e Alec garantiu a ele que ela seria capaz, embora enfrentasse dificuldades, como qualquer coisa que se faz pela primeira vez. Com isso, Alec afirmou que alguém teria que ajudar Rose, então enviaria uma mensagem para Diana. Algum tempo depois, Diana, em seu quarto e com uma criada lhe atendendo, recebe uma carta de Alec, dizendo que ele estava voltando, e pediu que ela cuidasse de Sua Alteza, a princesa Rose. Diana não pôde deixar de se perguntar que tipo de pessoa Rose era. Mais tarde, na manhã seguinte, Alec notou Rose sentada perto da janela, perdida em um olhar distante. Ele perguntou se ela não estava com frio, estando sentada perto da janela, e perguntou no que ela estava olhando. Rose, ainda perdida no olhar, murmurou que estava olhando para o nascer do sol. Alec riu e comentou a respeito do nascer do sol, o considerando muito cedo, já que eles tinham deixado o hotel cedo o suficiente. Então, Rose, se sentindo preocupada, perguntou quando ele achava que eles chegariam. Alec explicou, afirmando que provavelmente seria antes do horário do almoço, e que quando chegassem à mansão, ela poderia descansar melhor. Alec continuou, dizendo que ele tinha coisas para cuidar com o Marquês Eslo e que voltaria à noite. Rose,
com a mente cheia de preocupações, pensou como explicaria as coisas para Alec, ainda se vendo como alguém que não é adequada para ficar ao lado dele. Alec a tranquilizou, dizendo que quando ela chegasse, conheceria uma senhora de outra família, e ela iria ajudar Rose a partir de agora. Rose ficou surpresa, e Alec explicou mais, afirmando que a senhora é uma conhecida dele, e que tem aproximadamente a idade de Rose. Ele diz que ela é a filha do Visconde Ventes, que está no ramo de navegação, e sua esposa, a Condessa Rosabeth, tem laços com o lado da família de sua mãe. Alec garantiu a Rose que se ela a mantivesse por perto, ele tinha certeza de que ela acharia essa vida desconhecida muito mais fácil. Mais tarde naquele dia, Rose conheceu Diana Rosabeth, e as duas trocaram cumprimentos. Rose se curvou ao cumprimentar Diana, que se apresentou. Diana também riu, pedindo a Rose para não se curvar diante dela, a aconselhando a ser formal. Mas Rose, sem saber como se comportar de modo formal, se desculpou e disse que ela é não muito familiarizada com a etiqueta real. Diana respondeu que é natural não estar familiarizada, mas é melhor ela começar a aprender agora, dizendo que foi para isso que Alec a convocou. Rose olhou para ela, concordando, mas ainda nervosa, pensando sobre tudo o que não sabia e se perguntando se ela se encaixaria entre os nobres caso aprendesse a etiqueta para não envergonhar Alec. Diana garantiu a Rose que é possível, e afirmou que ela mostrará a dama cada uma delas, explicando que ninguém sabe as regras desde o início, sendo um processo de aprendizado para todos. Nesse momento, Diana apontou que não tinha muito tempo antes do banquete do Marquês, que seria um evento importante, pois seria o primeiro banquete que Rose iria participar, então, elas deveriam começar a lição imediatamente. Rose ficou surpresa, a fazendo perguntar se ela queria dizer hoje. Mais tarde naquela noite, um homem encontrou Alec e nota que ele estava distraído em seus pensamentos. O homem se desculpou pela interrupção repentina, e perguntou se poderia lhe fazer companhia. Alec olhou para ele, se lembrando da última vez que se encontraram, quando Marcos o apresentou como Lawrence Amul, um tenente-coronel do exército. Alec o incentivou a fazer isso, perguntando se tinha alguma mensagem do Marquês que ele desejava transmitir a ele. Mas Lawrence se explicou, dizendo que não veio até ali como funcionário pessoal do Marquês, e disse que apenas desejava fazer um questionamento pessoal a ele, perguntando se ele permitiria. Alec perguntou sobre o que era, e Lawrence perguntou por que ele busca se juntar forças com os republicanos, perguntando se a oposição à república não seria mais favorável a ele. Alec, surpreso com aquela afirmação, disse que ele é corajoso, assim como o Marquês, já que não conseguia se conter mesmo em sua presença. Mas Lawrence insistiu, perguntando se isso era descortês da parte dele. Então Alec disse que era por causa de sua esposa, afirmando que deseja um mundo onde Rose possa permanecer como sua esposa, um mundo sem escravidão. Mais tarde naquele dia, Rose e Diana começaram o ensino da etiqueta real. Diana pediu a Rose endireitar a cabeça enquanto ela colocou um livro nela. Rose tentou, mas eles balançavam. Diana explicou que normalmente mais livros seriam empilhados, mas por causa dela seria limitado, para não ser muito pesado para Rose. Ela disse que essa é uma lição básica ensinada desde jovem. Diana afirmou que Rose seria mais capaz de fazer isso com o tempo, mas de repente, todos os livros na cabeça de Rose caíram, e Diana voltou atrás com sua afirmação. Rose pegou os livros, falando que era difícil, e disse que consertar sua caminhada é muito mais difícil do que consertar seus modos. Diana sorriu para ela afirmando que esses são apenas os fundamentos, e perguntou a Rose se ela acha que é difícil demais para ela dominar. Mas Rose negou, dizendo que já que é algo que ela deve saber, ela terá que dominá-los, já que tem tempo. Rose agradeceu a Diana. Alguns momentos depois, Diana, com um sorriso, pediu para Rose fazer uma pausa, perguntando se elas poderiam se preparar primeiro para o banquete que ela estaria organizando. Rose ficou surpresa, mas Diana explicou, o banquete que Rose estaria organizando aconteceria depois do banquete de Marquês Eslo. Mas ainda há muitas coisas que podem preparar com antecedência, como escolher as flores para usar na decoração, decidir quantas usar, ou que vestido vestir, acessórios para combinar com eles, e até também escrever o convite para os convidados. Rose, ainda tentando entender a situação, perguntou a Diana se ela acha que poderia fazer tudo isso. Diana sorriu calorosamente, afirmando que ela estará lá para ajudar e que não tem nada com que se preocupar. Ela garantiu que fará o máximo para ajudar Rose fielmente. Rose desviou seu olhar, e se sentindo feliz, pergunta a Diana como poderia expressar sua gratidão. Diana sorriu, afirmando que não tinha necessidade daquilo, já que ela estava apenas fazendo o que é justo, e falou que Sua Majestade logo estaria ali. É nesse momento que Alec entra, e Rose fica surpresa ao vê-lo. Alec se aproximou delas e disse que fazia tempo que não via Diana, e que não esperava vê-la hoje. Diana fez uma reverência, dizendo que realmente fazia muito tempo, e disse que é uma bênção ver que Alec se tornou um homem tão elegante. Ela também pediu perdão pela descortesia de ter se intrometido por tanto tempo na residência deles, embora isso tenha sido algo não intencional.
Mas Alec sorriu ironicamente enquanto perguntava se era mesmo sem intenção, falando que alguém tão inteligente quanto ela não cometeria esses erros. Então, ele lhe pediu para voltar para casa agora, deixando Rose perplexa com o comentário dele para Diana. Diana rapidamente se desculpou, falando que se retiraria agora se Alec desse permissão. Rose, surpresa, interveio falando que Diana deveria jantar com eles, e que Alec tinha entendido errado. Mas a dama voltou sua atenção para Rose, lhe desejando uma noite de descanso, dizendo como ela deve estar cansada, e logo depois se despediu. Completamente chocada, Rose assistiu Diana partir, e naquele momento, voltou sua atenção para Alec, perguntando por que ele estava agindo de forma tão fria com ela, já que ela tinha trabalhado duro o dia todo apenas para ajudá-la. Naquele momento, Rose afirmou que iria se desculpar com Diana e foi atrás dela, com Alec a chamando. Mas ela não deu atenção, dizendo que Diana tinha ajudado muito ela o dia todo. Quando Rose saiu, ela chamou por Diana, surpreendendo a dama. Ela se desculpou em nome de Alec, e Diana perguntou se ela correu para encontrá-la apenas por isso, o que Rose confirmou. Diana olhou para Rose, pensando em quão bondosa ela era. Ela nota que Rose pode não ser rápida no raciocínio, mas é atenta o suficiente, e além disso, não é nada estúpida. Rose não teria problemas em viver como uma plebeia, mas já estar no centro da alta sociedade, e principalmente como a princesa não será algo bom. Ela logo interrompeu seus pensamentos, e afirmou que Rose é muito ingênua. Rose ficou chocada com a afirmação, mas Diana continuou, dizendo estar preocupada que Rose sofreria muitas desilusões no futuro. Rose, ainda confusa com os comentários dela, perguntou por que ela passou a falar daquela maneira de repente. Diana explicou que continuará ao lado dela para ensiná-la a etiqueta adequada, e por isso acha que ela ficará bem por um tempo. Mas então ela diz que para alguém como Rose, seria difícil sobreviver na alta sociedade, ainda mais como princesa, deixando Rose perplexa. Na manhã seguinte, o casal estava sentados juntos em um estúdio. Alec fala que Diana estava apenas tentando entender que tipo de pessoa ela era. Ele apontou como Diana não estava mostrando a etiqueta adequada à sua superior, já que nenhum subordinado ocuparia um dia de seu patrão depois dele chegar de uma viagem. Ele que nunca imaginou que Diana se comportaria assim, e assegurou que da próxima vez que visse ela, ele lhe daria um aviso severo. Mas Rose explicou mais, falando que não acha que Diana agiu daquela maneira por mal. Rose continuou pensando, e no início, ela achou que Diana estava lhe tratando como uma tola, mas depois percebeu que não era o caso, pois se essa fosse a intenção dela, ela não teria lhe dito nada. Ela estava simplesmente tentando ensinar a Rose sobre a alta sociedade. Rose pede a Alec a não dizer nada a Diana, o que ele concorda, mas afirma que prestará mais atenção no futuro para que problemas como esse não surjam. Rose sorriu, agradecendo a Alec pela compreensão, mas em seus pensamentos, ela pensou se ele realmente poderia resolver esse tipo de questões. Mais tarde naquele dia, Diana voltou ao palácio e disse que estava surpresa. Escolhendo um vestido, Rose se assustou, enquanto Diana continuou, explicando que sabia que tinha sido um pouco indiscreta em seu primeiro encontro, e por isso ela não esperava que Sua Majestade Alec a convocasse de novo tão cedo. Rose explicou falando que não pode se preparar para o banquete sozinha, e ela também sabia que Diana não disse o que disse com más intenções. A jovem continuou explicando que tem certeza de que Diana estava preocupada, já que alguém como ela está ao lado de Alec, ainda mais sendo uma posição tão importante. Mas ela logo foi interrompida por Diana, perguntando se ela estaria aberta à ideia de deixar o lado de Alec, já que ela vê assim. Os olhos de Rose se arregalaram, e com uma expressão triste, ela afirmou que sim, pois uma plebeia como ela assumindo o papel de princesa é algo além de sua posição na vida. Rose afirmou que provavelmente deveria partir antes de realmente se tornar motivo de chacota na alta sociedade, mas também se perguntou o que aconteceria com seu bebê. Suas palavras se perderam quando Diana lhe interrompeu de novo, falando que ela não deveria dizer algo que não acreditava. Isso deixou Rose surpresa com o comentário dela, e Diana continuou, apontando que alguém que está pronta para partir não estuda tanto as difíceis lições de etiqueta, e nem se prepara para um banquete. Ela acrescentou que se Rose realmente desejasse partir, ela já teria partido. A expressão de Rose se entristeceu enquanto ela perguntava por que Diana disse isso, afirmando que talvez, ela tenha passado tempo demais com Alec. Memórias de seus tempos com Alec, desde quando eram crianças até adultos, e de como eles sempre estiveram juntos, passavam por sua mente. Rose, com a mente cheia de preocupações, murmurou como nunca pensou que poderia ficar em algum lugar que estava além de sua posição. Ela nunca imaginou uma vida sem Alec, pois sempre acreditou que eles ficariam juntos para sempre. Então, Diana pediu Rose a proteger sua posição a todo custo, explicando que não seria fácil apenas com determinação, e nesse ritmo, até mesmo um único banquete seria difícil para ela. Diana lhe aconselhou, falando que ela deveria ter uma mentalidade forte, já que se as pessoas vissem até mesmo uma única chance de menosprezá-la, aqueles na alta sociedade continuariam lhe atacando, até que ela desistisse.
Diana garantiu a ela que Alec não ficaria inativo enquanto isso acontecesse, mas o sofrimento resultante seria todo dela para suportar. Então, Diana se levantou, perguntando se ela já tinha tomado sua decisão sobre qual tecido escolher, e se não houvesse nada que chamasse sua atenção, ela cuidaria disso e encomendaria um vestido lindo, que seria perfeito para ela. Enquanto as duas olhavam para um espelho por perto, Diana aconselhou que elas escolhessem um vestido equilibrado, para mostrarem o encanto adorável de Rose. Mas Rose riu, perguntando qual era o seu charme, questionando se isso realmente funcionaria. Mas Diana assegurou a Rose, ela pode ter sido um pouco séria antes, mas a coisa importante de sua estreia na alta sociedade era sua primeira impressão. Naquele momento, Diana se aproximou de Rose, afirmando que se Rose se arrumasse um pouco, ela brilharia intensamente, mesmo entre todas as nobres senhoras. Enquanto isso, em uma sala ricamente decorada, uma dama vestida elegantemente olha para sua empregada e lhe pergunta como ela lhe parecia. A empregada, transbordando de animação, lhe assegurou que ela estava absolutamente perfeita. A dama riu e perguntou se a empregada não estava apenas sendo gentil. Mas a criada insistiu que era verdade, falando que a dama era a mulher mais digna e bela que existia. A dama riu, dizendo como tinha certeza que tinha outras senhoras mais notáveis que ela. Mas a empregada retrucou, falando como todos estavam falando dela nos últimos dias, especialmente com o retorno do quinto príncipe, insinuando a possibilidade da dama se tornar sua princesa. De repente, a empregada retirou suas palavras, pedindo desculpas à dama, achando que tinha ultrapassado os limites. Mas a dama tranquilizou a empregada, considerando isso um elogio, e com um sorriso, disse que não tinha nada de errado em falar a verdade. À noite na mansão, Alec olhava pela janela e pensava em Valéria Oprezi fazendo sua aparição no banquete. Ele murmura da tolice de seus julgamentos na vida passada. Agora, ele sabe que Valéria não vai ser o bastante para ele fazer uso, e decide cortar aquela família completamente. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos, e ao perguntar quem era, Diana entrou. Alec desviou o olhar, e Diana notou seu semblante carrancudo. Ela disse que precisava falar urgentemente, enquanto ele pediu para ela continuar. Diana, ainda hesitando, falou que era sobre Rose, mas sugeriu que ele deveria ver pessoalmente. Curioso, Alec decidiu acompanhá-la. Quando chegaram a uma cortina fechada, Diana pediu a Rose para sair, surpreendendo Alec. Rose surgiu em um vestido deslumbrante, perguntando a seu marido o que ele achava. Ela sentia que aquele era muito sofisticado para ela, sugerindo um design mais simples. Mas Diana retrucava e pedia a Alec para apoiá-la, afirmando que Rose estava absolutamente deslumbrante. Alec, pegando a mão de Rose, a beijou, garantindo que ela estava perfeita, e expressou seu entusiasmo em apresentá-la a todos no banquete como sua esposa. Rose, olhando para Alec, prometeu se esforçar ainda mais para deixá-lo orgulhoso e ser uma mulher nobre e perfeita. Naquele momento, Rose ficou paralisada, com memórias passando por sua mente. Alec, percebendo seu desconforto, perguntou se ela estava bem, mas Rose garantiu que estava. Diana interveio, lembrando Rose para não se esforçar demais, especialmente estando grávida. Rose admitiu estar um pouco cansada, e decide usar o vestido sofisticado. Depois, damas imperiais, incluindo Valéria Oprezi, falavam sobre Alec, o quinto príncipe imperial. Elas discutiam rumores a respeito da conexão de Alec com Valéria, e as promessas feitas pela falecida imperatriz ao pai de Valéria, o Visconde de Oprezi. A dama expressou expectativa para o banquete, e se perguntou quem Alec escolheria como sua princesa. Alguns dias depois, pela manhã, Rose está com o olhar fixo no teto, percebendo que o banquete seria no dia seguinte. Alec, sentindo sua ansiedade, lhe tranquilizou, expressando confiança de que os membros da família imperial focariam sua atenção nela. Ele prometeu que não importa o que alguém dissesse, Rose seria sua única esposa. Aliviada, Rose se comprometeu a seguir os planos de Diana, se sentindo grata pela companhia dela. No dia do banquete, Alec ficou perplexo quando uma empregada informou que Diana não compareceria por causa de uma condição de saúde de seu pai. Alec franziu a testa, falando que Diana ainda deveria comparecer, retornando à residência de seu pai depois. Mas Rose questiona a decisão de Alec, até que percebendo a preocupação dela, ele concorda em permitir que Diana priorizasse seu pai. Sorrindo, Rose espera por um evento tranquilo. Enquanto o banquete imperial se aproximava, o casal, vestidos elegantemente, chegaram em uma carruagem. Alec chamou por Rose, perguntando se eles poderiam entrar. Ainda se sentindo nervosa, ela lembrou do conselho de Diana para não dar a ninguém a chance de menosprezá-la. Com uma nova coragem, Rose abriu a porta da carruagem, pedindo a Alec para apresentá-la como sua princesa. Em um quarto, Diana estava sentada com seu pai, com sua mente preocupada enquanto cuidava dele. Nesse momento um servo entrou, perguntando sobre o bem-estar de seu pai. Mas Diana explicou que ele estava se sentindo melhor graças à medicação. O servo notou que mesmo assim ela estava com uma expressão preocupada, e perguntou se ela estava preocupada com Sua Alteza,
com Diana dizendo estar se perguntando como Rose estava se saindo no banquete. No banquete, Rose e Alec entraram juntos. Conforme o evento se desenrolava, Valéria se encontrou com Marcos, que logo agradeceu por ela ter vindo. Algumas senhoras elogiaram Lady Oprese por sua beleza, afirmando que ela estava perfeita como sempre. Gladys Belganor, outra dama nobre, aguardava ansiosamente a chegada do príncipe, expressando impaciência com tantas pessoas desnecessárias presentes. Quando o príncipe Alec entrou junto de Rose, Gladys ficou surpresa com a aparência de Sua Alteza, mas confusa com a identidade da mulher ao lado dele. À medida que o príncipe e Rose entravam, algumas famílias nobres trocavam cumprimentos com eles. Rose também respondia, demonstrando sua etiqueta. Mas enquanto conversava com os nobres, ela sentiu um crescente nervosismo, sobrecarregada pela atmosfera extravagante. Ela pediu para se acalmar, e eventualmente encontrando seu ritmo, se sentindo encantada e sem problemas no salão de baile. Gladys questionou em voz alta sobre a garota ao lado do príncipe. Incapaz de decifrar a situação, ela se aproximou de Valéria, perguntando se ela sabia quem era a garota, e se ela era a futura princesa. Valéria hesitou, pedindo que Gladys parasse de brincar, mas admitiu que não sabia quem era Rose. Gladys concordou, expressando o desejo de saber mais da família de Rose. Ao lado de Alec, Rose sentiu sua fome se aproximando. Ao avistar um servo passando, ela se lembrou dos conselhos de Diana de como se dirigir corretamente aos servos. Seguindo a orientação de Diana, Rose chamou o servo, que prontamente trouxe a ela uma refeição deliciosa. Rose e uma dama nobre ao seu lado terminaram as frases uma da outra, com as duas afirmando a deliciosidade da comida. Então elas riram juntas, e a dama mencionou que era a primeira vez que se encontrava com ela. Mas Rose pensou o que fazer conforme a conversa se prolongava. Alec, percebendo que Rose estava surpresa ao ver onde estava, ficou curioso com a dama perto dela, se perguntando se ela era perigosa, o que ele logo percebeu que não era. A dama se apresentou como Mary Leriot, enquanto Rose, perdida em seus pensamentos, se debatia se era apropriado se apresentar. Se lembrando do conselho de Diana para não se apressar nas apresentações, com um sorriso, ela se apresentou como Rose Catherine. Em seguida, Rose se afasta, e depois uma dama aparece para Mary, perguntando qual o nome da dama que ela tinha conversado. Com isso, mais tarde o nome de Rose chegou a Valéria, que tentou se lembrar onde ouviu aquele nome antes. De repente ela sorriu, se lembrando de Rose como uma bela escrava feminina. Mas é por aqui que o vídeo de hoje termina, e se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Sonho Ruim.